Bem-vindos ao terceiro e último episódio de uma série de 3 videocasts realizados no âmbito do SME Enterprise Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, uma iniciativa da Generali Tranquilidade que conta com o apoio do Correio da Manhã e da Sábado. Esta iniciativa promove modelos de negócio sustentáveis e dá visibilidade às pequenas e médias empresas que desenvolvem boas práticas precisamente na área da sustentabilidade. Os nossos convidados são Stefano Flori, CFO da Generali Tranquilidade, e Graça Fonseca, fundadora da Because Impact. Muito obrigado pela vossa presença, sejam bem-vindos. Vamos debater questões cruciais sobre sustentabilidade, olhando para aquilo que são os desafios que estão em cima da mesa para as PMEs e também para as oportunidades que existem e que se calhar há muita gente que não as conhece e, portanto, é bom que entremos precisamente nestes temas com mais precisão. Graça, vou começar por si e vou-lhe pedir, primeiro que tudo, que nos explique o que é. A Graça é, aliás, membro do júri deste PME Enterprise deste ano, 2024, portanto está aqui nesta dupla capacidade, mas vou-lhe pedir primeiro que tudo que nos explique o que é a Because Impact. A Because Impact é uma agência de impacto que trabalha fundamentalmente em projetos de impacto ambiental e social. Nasce de uma vontade, se quiser, de procurar desenvolver projetos muito na área mais de inovação, identificando onde é que são aqueles lugares, se quiser, onde ainda faltam respostas para os desafios da transição ambiental e fundamentalmente sempre nesta dupla perspectiva que é, temos sempre a olhar para a perspectiva ambiental e social. Portanto, as duas têm que sempre andar juntas. E fundamentalmente trabalhamos com projetos nesta área, já lá chegaremos, temos um festival climático. E tem a ver também com alterações ao mindset, ou seja, mudar aqui o chip mental que temos todos, acho que todos passamos por isso, mais cedo ou mais tarde, no nosso processo evolutivo, e é um bocadinho dar esse fulgor a essa mudança? Sim, é um bocadinho a partir da constatação de que o fenómeno das alterações climáticas é muitas vezes abordado numa perspectiva de futuro, mas é muito presente. Acho que hoje temos todos uma visão mais presente quando olhamos para a Espanha, e o que aconteceu em Valência. E isso é o tema do nosso presente, do impacto das alterações climáticas na nossa vida. E os dias de praia praticamente em dezembro, não é? E os dias de praia em dezembro, sim, enfim, todos sentimos isso, todos sentimos que as alterações climáticas estão a entrar na nossa vida. É algo que é muito disruptivo para as empresas, tem um nível de disrupção enorme, na minha perspectiva ainda pouco interiorizado, de qual é que é o impacto que vai ter a muito curto prazo. E, portanto, exatamente um dos temas que temos trabalhado é como é que nós conseguimos que as pessoas, todos nós, os cidadãos, as pessoas que são clientes, têm seguros, vão ao supermercado, viajam, todos nós, no nosso dia-a-dia, temos um determinado impacto ambiental. E precisamos também de mudar a forma como as pessoas olham para o tema do impacto ambiental e o que é que está a acontecer com o planeta, porque precisamos de mais mobilização numa altura em que já batemos todos os recordes de temperatura, já vamos estar no 1.5, o famoso 1.5 de Paris, a cada ano poluímos mais e cada ano vivemos desastres como aqueles que vivemos em Espanha e que vamos viver certamente muitos mais no futuro muito próximo. Já vamos perceber melhor também como é que funciona. Stefano, CFO da Generali Tranquilidade, o que é que traz um CFO até à sustentabilidade? Então, acho que concordo que todos temos que ter a sustentabilidade como uma prioridade e algo da interiorizar, mas no valor do CFO temos o controle de todo o número financeiros, mas também não financeiros. E agora vai ser, o reporte também pelo grupo vai ser um reporte integrado financeiro e de sustentabilidade, sobretudo com tudo o cargo que a lei está a portar agora. Então, como área financeira, temos que fazer todos os controlos, garantir que os números que são comunicados ao mercado não são afetados da greenwashing ou outras coisas. Do outro lado, para a sustentabilidade, acho que tem que ser considerada também no âmbito financeiro e econômico, porque para manter uma sustentabilidade fora do trabalho normal, tem que ter uma sustentabilidade do negócio, econômica, e depois poder ir em frente para tentar de melhorar a sustentabilidade dos outros lados. Não há sustentabilidade sem haver sustentabilidade económica, não é? Exatamente, não há sem haver equilíbrio, sem as empresas conseguirem fazer esta alteração e sem haver aqui um retorno. E esse retorno existe. O que é aqui ainda o trigger para
que essa evolução não seja, se calhar, tão rápida como gostaríamos? Ainda estamos longe para chegar a um ponto de retorno, no sentido de ter efeitos que vai a mudar a situação onde estamos, que é muito negativa, como dizia a Graça pouco fa. Então, acho que tu podes ter algum resultado low hanging fruit, mas que são coisas pequenas, mas a verdadeira é quando tu muda completamente o tuo modelo de business, a tua estratégia para ser sustainability compliant 100%. Ou seja, não são pequenos passos, mas é toda a cadeia estar completamente transformada nesse sentido, não é? E para fazer isto, no Grupo Generali temos incentivos de médio e de longo termine que estão sujeitados a vínculos de sustentabilidade. Então, para ter sucesso econômico, temos que ter sucesso também na rua da melhoria da sustentabilidade. E acho que esta é a única maneira para incentivar os seres humanos que, infelizmente, não são tão self-educative. E por essa razão mesmo é que eu pergunto, ainda há volta atrás na sustentabilidade ou já conseguimos que a sustentabilidade seja de facto aqui um caminho sem retorno e uma evolução que não tenha aqui este setback de voltar atrás, nem política principalmente, com o legislador, se há essa garantia ou se temos essa percepção de que está garantido? Da minha perspectiva, vamos ver, por um lado, politicamente é possível voltar atrás. O ambiente global pode indicar nesse sentido. O que me parece que vai acontecer é que nós podemos tentar parar o tempo com as mãos, mas o tempo vai sempre conseguir atravessar as nossas mãos. E por isso eu estou convencida que aquilo que os cientistas climáticos hoje dizem é muito evidente. Nós estamos num tempo em que o desastre climático já não é evitável. E, mais uma vez, eu recordo Espanha, só para termos uma noção, a Espanha não está ainda apurado, e as seguradoras têm muito trabalho em Espanha, a Espanha não está apurado, mas, por exemplo, em 2021, as cheias que aconteceram na Europa, que atingiu países como a França e a Alemanha, foram estimados por alto, são 50 bilhões de dólares de prejuízos. Segundo algumas estimativas, por exemplo, do Instituto Potsdam, estou sempre a citar números que são absolutamente à prova de bala, desse ponto de vista. O impacto das alterações climáticas nos próximos 10 anos pode significar a quebra de 18% do PIB mundial. E, portanto, eu acho que o legislador, ou enfim, alguns movimentos podem tentar parar, mas o planeta tem forma de se expressar que não depende de nós, seres humanos. Isto é aquilo que eu acredito e acho que as pessoas vão sentir cada vez mais, porque cada vez mais vão ter prejuízos dramáticos. Em Espanha, certamente, há muitas empresas, PMEs, que certamente ficaram sem negócio, além das mortes que ocorreram. E, portanto, na minha perspectiva, há esta tensão, entre uma tensão de fazer um pouco voltar atrás regulatório, embora neste momento está em curso as diretivas europeias do ponto de vista de transposição, eu acho é que a realidade vai impedir que assim seja. Isto por um lado. Por outro lado, na verdade, esta transformação, que a própria Janela de Tranquilidade, o Stefano falava, e que, portanto, e que faz, tem sempre aqui, é sempre um investimento. Eu às vezes, este tema de se é despesa, se é investimento da sustentabilidade financeira, para mim há duas perspectivas sobre isto. A primeira é, durante muito tempo, as empresas tiveram que fazer investimentos gigantes, por exemplo, na tecnologia, precisamente quando a realidade demonstrou que se não o fizessem, iam ficar para trás. E isso aconteceu de uma forma relativamente acelerada, porque a evolução da tecnologia é muito acelerada. E, portanto, as empresas tiveram que investir muito dinheiro para fazer face àquilo que eram os desafios da transição tecnológica. O mesmo se passa do ponto de vista climático. Aquilo que vai ter que ser feito é investimento, mas é investimento que tem retorno do ponto de vista de empresas mais preparadas para o futuro. Pelo menos é nisto que eu acredito, por um lado. E, por outro lado, o investimento nestas áreas traz também uma dimensão de inovação e algo que me parece muito importante, não sei se vamos falar sobre o tema dos seguros ou não, mas a própria indústria dos seguros está a mudar a nível global, porque cada vez mais, enfim, pelo menos alguns estudos globais o dizem, o que as pessoas querem das seguradoras, mais do que apenas o reembolso do risco, é que os ajudem a prevenir riscos, que os ajudem a gerir riscos e que o façam com uma dimensão de propósito. E isto vai mudar a própria identidade das seguradoras. Naquela quase ficção científica das possibilidades raras de que o seguro tivesse que ser ativado, não é? O tremor de terra, que pode não acontecer na esperança de vida da pessoa ou do bem segurado, mas que de facto é uma realidade que está a acontecer. Repare, é um exemplo que as pessoas em Lisboa percebem.
Lisboa é uma cidade de risco sísmico. O risco sísmico tem um impacto sobre a minha casa. Se calhar eu devia pensar a fazer um seguro em função do risco que eu tenho, em função da área onde estou. Isto é importante, mas se calhar a pessoa faz mais rapidamente um seguro de uma bicicleta do que faz de uma casa em zona de risco sísmico. E a questão é porquê? Pois. O roubo é mais premente do que... Porque o roubo acontece amanhã e o sismo aconteceu em 1755 e ninguém sabe quando é que vai voltar. Agora, se acontecer, todas as economias da minha vida podem ser perdidas. Stefano, sente isto? Ou seja, há esta percepção de que as pessoas estão a começar a ficar preocupadas com outro tipo de situação ou de cataclismo climático e que tenham essa percepção mais presente? Eu acho, pessoalmente, que também durante a pandemia tive uma mudança de clique mental para tentar de ver mais outras coisas que antes... O mundo abalou, não é? O nosso mundo abalou e, portanto... Como todas as crises, tem também uma mudança de pensiero que pode ajudar. Mas, para acrescentar o que dizia a colega, o facto da prevenção é tão importante e agora tem mais pessoas que interessam, pedem. Nós temos, por exemplo, aqui uma colaboração com a Fundação Champalimau, onde proponemos uma póliza de prevenção oncorrisco, que também o cancro é algo que as pessoas não gostam de falar, mas é algo que pode acontecer. Então, mas toca-nos a todos, mais ou menos. Exatamente. É uma coisa mais... Então, eu acho que, do outro lado, se tu gere antecipadamente, prevente o risco e faz todas as tarefas para gerir o risco em antecedência, depois, quando, se infelizmente o sinistro acade, o impacto vai ser menor e também o preço vai ser menor. Então, é um ciclo positivo para todos, para o cliente, para a companhia, que vai pagar menos, para a sociedade, que não vai ser impactada. E essa tendência existe? Essa tendência começa a ser visível? É visível, mas eu diria que é ainda um pouco lenta. Demora ainda, a parte financeira ainda tem uma superioridade ou uma prioridade mais grande, mas temos que encontrar maneira para ajudar e também para aumentar a literacia das pessoas, sobretudo na PMEs. Acho que é uma parte tão importante da economia, aqui em Portugal, na Europa, na Itália, é a ossadura do esqueleto, a coluna vertebral de tudo. E temos que ajudar esta pessoa a encontrar tempo e consciência de ver esta parte também. E as empresas têm essa sensibilidade, ou seja, falámos aqui das pessoas seguradas aqui numa vertente muito específica, mas agora indo para as empresas, nomeadamente para aquelas com que a vossa empresa tem contacto, há essa percepção de que tem que haver essa mudança? Sim, eu diria que as PMEs, quando se fala de sustentabilidade, fala-se muito focado no tema de compliance, de regulação. Por um lado, e por outro lado, do ponto de vista científico, fala-se muito no futuro. E, portanto, a forma como é abordado o tema não facilita a apreensão e a compreensão do que é verdadeiramente relevante. Isto por um lado. Por outro lado, as PMEs, que, como diz o Stefano, não só em Portugal, mas na Europa devem representar cerca de 85%, julgo eu, do tecido europeu, estão na cadeia de valor, fundamentalmente. Não é? E, portanto, digamos, a forma como ainda olham para o tema da sustentabilidade e da necessária adaptação ainda é um pouco distante. Embora julgo que cada vez mais sentem, por exemplo, as empresas exportadoras, as PMEs, por exemplo, exportadoras, são muitas vezes confrontadas no mercado internacional com, por exemplo, a necessidade de algum report ou de alguma comunicação sobre, por exemplo, pegada de carbono, que são confrontadas que têm que ter. Portanto, isso sente-se no mercado. E mesmo Portugal, cá, com grandes empresas em cuja cadeia entram as pequenas e médias, não é? Sim, e isto por um lado. Por outro lado, cá, ou seja, no que tem a ver com a Diretiva Europeia, com a CSRD, em que as próprias empresas que já estão no âmbito, que é o caso da General Tranquilidade, já estão no âmbito do report, como têm que incorporar os seus fornecedores, da sua cadeia de valor, passa a fazer parte da sua pegada de carbono. Portanto, na verdade, vai acabar também por impactar as PMEs do ponto de vista do trabalho. Aí diria que há um enorme desafio para as empresas como a General e como muitas outras, que é exatamente este trabalho com a sua cadeia de valor, com PMEs com quem trabalham mais diretamente, provavelmente para poder também ser, no fundo, um parceiro neste trabalho que precisamos de fazer. Esse push, não é? Sim, e o apoio, porque enfim, as PMEs precisam talvez de um pouco mais de
apoio a nível de recursos, de conhecimento. E era por aí que eu ia. Quais são os maiores entraves neste momento? Ou seja, a legislação, sabemos que também é uma questão de entrar dentro daquilo que é o ritmo de perceber como é que a legislação europeia, nomeadamente através das diretivas, impõe este percurso e que exige determinados regulamentos, compliances em várias áreas, mas depois o que é para as empresas é o investimento que é o mais difícil de aceitar? Ou... Eu diria que há um tema de recursos, e os recursos, quando falamos de recursos humanos e falamos de recursos financeiros. Uhum. Ou seja, muitas das empresas debatem-se com o tema de falta de recursos qualificados, porque é uma área muito técnica, é complexa, não é de facto fácil. A regulação, enfim, tem esta particularidade de nem sempre facilitar a ação. E o desconhecimento, não é? Muitas vezes sobre aquilo que é a arquitetura legal. Repara, o mesmo se passou com a tecnologia durante muitos anos. Quando cada vez que surge uma nova tecnologia, as empresas não estão preparadas para ela. Eu acho que importa descomplicar isto, importa descomplicar o tema, importa termos momentos de comparação. As disrupções da tecnologia são muito semelhantes às disrupções que as alterações climáticas vão trazer. Têm um horizonte diferente e têm ainda uma valorização, se quisermos, diferente do ponto de vista das empresas e das pessoas. Mas a verdade é que são fenómenos que são relativamente semelhantes na sua forma como chegam às empresas. Mas voltando ao tema, eu acho que é recursos financeiros, é recursos humanos, e há um tema, claramente, que há um tema ainda de quase não acreditar que é necessário fazer. Eu sinto muitas vezes isso, de não acreditar que é preciso fazer, e é algo que para mim, o meu grande objetivo é esse, nós temos que mudar isso, porque o tema é demasiado importante, e eu acho que as pessoas têm mesmo que compreender o impacto que tem económico, o impacto que tem sobre o sofrimento das pessoas, o impacto que tem sobre a destruição das infraestruturas, o impacto que tem, mesmo para as empresas, a disrupção de negócio é enorme, pode ser enorme em alguns setores. E, por exemplo, aí as seguradoras têm um papel interessante, julgo eu, que é precisamente nesta lógica da prevenção do risco e de ajudar as pessoas a olhar para o risco, porque a percepção do risco mudou por causa da pandemia, as alterações climáticas, a forma como, por exemplo, os millennials veem o risco é completamente diferente da forma como nós vemos, não tem nada a ver. E, portanto, esta ideia da prevenção do risco pode ser a saúde, pode ser nas empresas com tudo o que tem a ver com impactos no seu área de negócio, na sua indústria. Há inúmeras potenciais disrupções que podem ser prevenidas com uma gestão de risco diferente. E aqui, de facto, uma seguradora tem um papel interessante, julgo eu, de trabalhar com, neste caso, as PMEs, para identificar os riscos. O que as seguradoras fazem é esta gestão de risco. É isso que as seguradoras sabem fazer, é a gestão de risco. Portanto, ninguém como a seguradora pode ser o parceiro de uma PME nesta nova procura das seguradoras quer que me ajudem a prevenir o risco, a gerir o risco. E dentro dessa consciencialização, casos como o de Valência serve para abrir os olhos? Muito. Porque é aquele lado. Porque a percepção é a seguinte, que é, nós estamos habituados a ver impacto, as alterações climáticas acontecem lá longe. Alguns num país, muitas vezes, nós nem sabíamos bem onde é que ficava no mapa. Agora aconteceu aqui ao lado. Aconteceu com os nossos vizinhos espanhóis. E, portanto, nós deixamos de ver só na televisão e passamos a ter aquela percepção que o próximo podemos ser nós que estamos a filmar com o nosso telemóvel. E isto muda a forma como eu me relaciono com o impacto das alterações climáticas. E eu estou convencida que este vai ser a grande força de mudança, vai ser este impacto que as pessoas vão sentir. Porque, Stefano, é importante que toda a cadeia, como dizia a Graça Fonseca, tenha essa noção e faça o seu trabalho. E fazendo todos o seu trabalho, toda a cadeia dá esse passo em frente. Mas, obviamente que isto na teoria, está perfeito, mas na realidade, a realidade portuguesa, então, tem esse complicómetro, digamos assim, de não conseguir avançar tanto quanto se espera. Há aqui uma frustração também, ao mesmo tempo, de que a sustentabilidade não esteja a dar os passos que devia dar já nos momentos certos. Eu acho que não é só um caso português. Posso judicar com a Itália, com outros. É o mesmo. No final, eu concordo com a Graça. Mas é sul da Europa, na Europa toda? Não. É geral. Também é difícil. E quando eu gostei de descomplicar, porque acho que, infelizmente, às vezes, sobretudo na Europa, somos bons a ir em frente com normativa como esta, que é o reporting, que acho que faz sentido, porque se não tem datas é difícil
é difícil fazer ações para encontrar soluções, mas do outro lado é iniciada muito pesada. Então, se é pesada para um grupo como Generali, que tem um projeto, que tem uma abordagem condividida para os countries, experiências partilhada, eu posso só minimamente pensar quanto vai ser difícil para uma PME que tem já bastante dificuldades de resources. Esse é o desafio, não é? Exato, esta é a parte mais difícil. Sim. Mas esperamos que a tecnologia, de uma parte, vai ajudar, porque agora a tecnologia aumenta e ajuda, mas do outro lado não é fácil para encontrar a solução agora. Esperamos mais em frente. E a chave, o segredo está também na liderança, ou seja, é um bom líder que consegue indicar o caminho, puxar a sua própria empresa, o seu grupo, numa determinada direção e marcar é por aqui que vamos e este é o caminho sem volta atrás? Eu acho que isto é em geral. Se em uma companhia qualquer, em uma família, em uma pequena ou média empresa, não é o líder que walk the talk, que faz as coisas, é difícil com todas as tarefas e os projetos que temos no mesmo período que ele vai ter foco. Então, se não é toda a liderança, que seja política, que seja na parte econômica, nos líderes manageriais, é impossível que a companhia decida agora, on top a todo o trabalho que devo fazer do negócio, da prevenção do risco, que vou também a fazer esta coisa mais. É só se a pessoa tem uma cultura ou uma sensibilidade mais forte em que ele, mas tem que ser. Quais são os grandes desafios de comunicar? A Graça há pouco já apontou alguns deles, de comunicar a sustentabilidade, ou seja, onde é que está aqui, apesar das pessoas verem as coisas ainda muito longe, já temos os exemplos aqui perto, como a Graça referiu, de Valência, que me dão aqui esta ideia, nomeadamente para as alterações climáticas, apesar de sustentabilidade não ser só apenas alterações climáticas, mas qual é o grande desafio de comunicar a sustentabilidade? Onde é que está aqui? São vários. Então quais são, Graça? Por um lado, eu acho que a forma como os cientistas climáticos ao longo dos anos foram comunicando, a ciência é difícil de comunicar. Então, nós estamos fundamentalmente a falar de ciência, na verdade. E comunicar a ciência é complicado. E a ciência climática é muito complicado. Esse foi, aliás, aquilo que nos levou a criar o festival O Boil, que, aliás, a Tranquilidade é nosso parceiro. Este ano encerrava, Spawn também. É uma forma de comunicar esse festival também? É uma forma de comunicar. Não, porque, ou seja, o que nós quisemos experimentar é, se nós juntarmos a arte e o humor à ciência, o que acontece? Será que as pessoas percebem mais facilmente o que é que está a acontecer? Chegam a outros públicos. Chegamos a outros públicos e, acima de tudo, complicamos a linguagem científica. É difícil comunicar a ciência, é difícil as pessoas perceberem o que é isto do 1.5, porque é que se inventou o 1.5, não é? Qual é a lógica? E por isso nós temos que encontrar, são os próprios cientistas que dizem que temos que encontrar outras linguagens, outras formas de ver o mundo, trazer a arte, trazer o humor, o entretenimento, a comunicação, trazer e ajudar a explicar o que é que a ciência climática nos diz. Eu acho que este é um ponto importante até mesmo para gerar confiança, porque há um tema de confiança das pessoas na informação, isso por um lado. Portanto, é difícil comunicar a ciência, em especial a ciência climática, por um lado. Por outro lado, a forma como sempre foi comunicado, e muito também continua a ser comunicado, é no futuro. Eu costumo dar um exemplo. Quando alguém começa a frase com 2050, o seu cérebro já desligou, já foi, já não está a ouvir mais nada a partir de 2050. Não é na minha altura, não quero saber. Não é na minha altura, nem sequer sei se vive amanhã, quanto mais até 2050. O problema é que não é 2050, é já hoje. E, portanto, a forma como foi sendo comunicado, colocando no futuro. E esse é um segundo problema. Depois há um terceiro problema que eu acho que as pessoas acham, em geral, e as empresas e todos nós estamos sempre muito habituados a olhar para isso é uma responsabilidade dos outros. Nós estamos sempre um bocadinho nesta posição que é os outros, alguém há de resolver. Só que o alguém há de resolver, se todos pensarmos alguém há de resolver, ninguém vai resolver, porque alguém há de ser sempre alguém, somos todos. E portanto eu acho que há vários temas na comunicação, há vários desafios na comunicação, mas que é absolutamente fundamental, até porque, agora dando o exemplo de uma PME de uma empresa, só para sair aqui um bocadinho deste tema, que é quando uma empresa, como a General Tranquilidade, por exemplo, faz um determinado investimento num determinado sentido, por exemplo, em matéria de sustentabilidade, importa que as pessoas saibam porque é que está a fazer isso, porque depois no mercado há a Tranquilidade e depois há mais 4 ou 5 seguradoras que eu posso escolher. E, portanto, importa-me saber porque é que, para mim, é importante escolher aquela. E porque é que isso significa que eu, se calhar, também estou a dar um contributo positivo para algo. Ou seja, a comunicação é importante para as empresas, até mesmo para justificarem o seu investimento.
e isso importa comunicar com as pessoas, além de ganhar mais clientes, acredito eu, também é uma maneira de ajudar as pessoas a mudar comportamentos, desde logo como compram ou como contratam um seguro. E, portanto, a comunicação é essencial sob todos os pontos de vista. Fiquei curioso em relação ao festival, como sendo uma forma também de comunicar, obviamente, não é o meu único objetivo, não será esse, mas gostava que me explicasse um bocadinho o que é o festival, ainda por cima sendo uma parceria aqui entre Então, as duas. o festival chama-se Boil, It's Getting Hot in Here. É um festival que ocupa o Parque de Serralves durante 4 dias, foi este ano e para o ano será, repetimos, e como lhe disse, tem a ideia de trazer cientistas climáticos, tivemos muitos, o Carlos Filhais, o David Marçal, a Joana, tivemos muitos cientistas climáticos em conversas com artistas e com humoristas sobre temas que dizem respeito à nossa vida. Desde que eu acordo até que me deito, eu uso água, energia, alimento-me, visto, transporto, tudo, e tudo isto tem um determinado impacto. E há muitas pessoas que querem fazer determinadas escolhas, mas não têm informação e não percebem bem como fazer. E, portanto, importa descomplicar. É exatamente, uma vez mais, descomplicar. É o que nós precisamos. E funcionou bem ter um João Mazarra à conversa com o Carlos Filhais, em que falam sobre um tema tão relevante quanto sopa estragada. E isto parece uma coisa pequena, mas a verdade é que quando o João Mazarra diz o que fazer à sopa estragada, todos nós já tivemos sopa estragada no frigorífico. Provavelmente deitamos na retrete, para ser fino, como diz o João Mazarra. Se calhar devemos pensar 2 vezes, porquê? Porque se calhar tem óleo, e se calhar o óleo tem um problema do ponto de vista de contaminação da água. Enfim, é todo um tema, não quero entrar nesse, mas só para dizer que... Interessante. É interessante. Eu queria saber o que é que acontecia à Não, mas estragada. é verdade, porque a verdade é que isto abriu uma peça de enfim, não interessa, um telejornal, e a verdade é que as pessoas no auditório pensavam, mas como assim, a sopa estragada? Mas qual é o problema da sopa estragada? E, portanto, nós temos que pôr as pessoas a pensar sobre estes temas. É pequeno, mas faz tudo isto faz parte da mudança, não é? E, portanto, basicamente foram talks, instalações de arte, atividades com os mais novos. A General Tranquilidade esteve presente com uma área onde havia várias atividades com miúdos e com escolas. E, portanto, tínhamos cinema, humores, arte, conversas. E ocupámos basicamente Serralves, para onde vamos ocupar novamente o Parque de Serralves. Estas parcerias são importantes claro, para sim, que a mensagem também da General e como impulsionadora e como, no fundo, aqui também a fazer o seu serviço na comunidade e a puxar também na direção certa. Sim, no final, eu acho que a companhia como a General, a grande companhia de business, tem que ter um rolo social. Então, nós estamos aqui não só para maximizar, é claro que temos que aumentar o número de clientes, o nível de serviço e tudo, mas do outro lado somos uma parte importante da sociedade e temos que fazer a nossa parte. Nós temos uma fundação de Human Safety Net que trabalha na parte social, porque agora estamos a falar mais da parte de sustentabilidade da natureza ambiental, mas também da parte social. Lembramos que a dia acho que 1% da população do mundo tem o 40% da riqueza global. E metade do mundo, mais ou menos, vive num nível perto da pobreza. Então, também, esta é a parte da sustentabilidade que tem que ser adressada. E nós tentamos, com os parceiros e com eventos como aquele que a Graça faz, fazer ser presente, também para ser presente para o cliente futuros que acho que parece ter mais sensibilidade sobre isto. Então, temos esperança, mas estamos já atrasados. Então, todos temos que fazer o nosso... Eu vou ver que, com a sopa estragada que fazer. Os olhos. Os olhos. Stefano, temos 2 minutos para terminar a nossa conversa e eu queria pedir aos dois uma mensagem para as PMEs. Ou seja, o que é que nós devemos dizer às PMEs para que elas, no fundo, se sintam... ajudadas e que encontrem o caminho certo. A Graça já falará também, Stefano, em relação à General e Tranquilidade. Então, com as Main Enterprise, nós fizemos este trabalho que é a 4ª edição no grupo, a 3ª aqui em Portugal, e tivemos mais de 650 candidaturas. Então, acho que é já bom a resposta e também se confronto com o resto da Europa, o Portugal foi das BUs, das countries, com mais adesões em proporções à dimensão econômica. Então, acho que isto é já muito bom como ponto de partida. Do outro lado, tem ainda muito trabalho de fazer, mas acho que também
fazer um assessment do risco, usar a redes de especialistas que temos para aumentar a coisa. Temos cursos para o prêmio, o vencedores, o prêmio deles vai ter um curso na nova. Então, tem ferramenta para fazer, mas é claro que tem que ser a primeira pessoa, o empreendedor ou que investe na PME, que toma esta decisão mental, lógica de investir em algo que é importante para todos, para a empresa mesma, mas para a sociedade e para todos. É sobre ele que recai a responsabilidade, não é? De tomar essa. E do outro lado, como Generali, estamos aqui há mais de 190 anos, esperamos que estar ainda mais 200 anos e para isso é preciso. E para isso temos que fazer todo o nosso papel para ajudar a ir em aquela direção. Graça. Sim, eu diria que aquilo que o Stefan disse, que é importante que as PMEs não descurem o tema. Há muitos recursos, como o Stefan diz, há recursos de formação, de conhecer melhor, de saber melhor o que é que diz a regulação, quais é que são os grandes desafios. Acho que é muito importante que não descurem o tema, porque o tema de facto, pode ser disruptivo, mesmo para as pequenas e médias empresas, porque, novamente, o tema da cadeia de valor é muito, muito relevante. Eu só dou este exemplo para terminar, que é só para as pessoas perceberem isto. Por exemplo, uma empresa que venda legumes a um grande, por exemplo, a uma empresa que esteja cotada em bolsa, e apesar de tudo há algumas presentes em Portugal, não vou dizer nomes para fazer publicidade, está nessa cadeia de valor. E, portanto, é importante que aqui exista a consciência de que a forma como aqui vai comprar vai mudar, necessariamente porque a regulação vai obrigar a isso. E, portanto, é importante que aqui esteja preparado para isso. E isto abrange milhares de empresas. E, portanto, o que eu diria é não descurar o tema, da mesma maneira como também não descuramos a tecnologia, nem que seja o mais, digamos assim, o mais adequado, porque é disruptivo e porque vai ter implicações enormes do ponto de vista do negócio. Portanto, acho que é mesmo importante. E aqui, antes de terminarmos, aproveitando que é membro do júri deste ano, do prémio, algo de surpreendente que tenha aparecido? Qual é a nota assim mais impactante daquilo que viram? Porque já viram e já terminaram aqui as... Até já decidimos. Todos os candidatos. Até já decidimos. Eu acho que é impressionante o número, como disse o Stefano, ou seja, eu acho que é um bom sinal que as empresas se candidatem porque querem mostrar o que fizeram, portanto acho que é 650, muito mais. Acho que é um ótimo sinal, que eu quero mostrar o que é que fiz, e, portanto acho que isso é ótimo, por um lado. Por outro lado, a maturidade de algumas propostas, ou seja, já percebendo que foi feito um grande trabalho, e surgiram projetos muito interessantes na área da economia circular, que nem tanto falamos, mas que já começa a haver uma maturidade muito interessante, e isso acho que é um bom sinal para o país. Graça Fonseca, fundadora da Because Impact, e o Stefano Flori, CFO da Generali Tranquilidade. Muito obrigado aos dois por este insight nestas vossas realidades. E este foi precisamente o último videocast desta série de 3 que realizámos no âmbito do SME Enterprise, o Prémio Europeu de Sustentabilidade para PMEs. Reveja os anteriores, e este também, claro, se fizer esse favor, no site da Tranquilidade, pme.com. Até uma próxima. Obrigado.